Olá, bem-vindo à parte prática de princípios de sistemática de geografia no formato pandêmico. Esse é o exercício número 4 e o intuito desse vídeo, na realidade, é simplesmente guiá-los para que vocês consigam fazer esse exercício, sendo que nós estaremos atuando remotamente. Tudo bem? A ideia central é tentar mostrar para vocês que existe uma série de perguntas biológicas que podem ser respondidas com os métodos que nós aprendemos, com os conceitos que nós aprendemos aqui. Então, esses 5 exemplos pitorescos que a gente passa para vocês são simplesmente para tentar começar a pensar em como eu posso fazer previsões filogenéticas, sejam elas relacionadas a relações de parentesco ou evolução de caracteres, que nos permitam testar hipóteses biológicas. Tudo bem? Eu vou sair daqui e vou partir diretamente para os exercícios. Muito bem. Exercício número 1. O exercício número 1, na realidade, ele é um exercício que pede para vocês pensarem no impacto de estruturas filogenéticas na diversidade. Então a ideia central aqui é a seguinte: eu tenho uma hipótese filogenética para 49 espécies, representadas de 1 a 49, que residem nas áreas A, B ou C, certo? Essas 49 espécies representam o que eu chamo de linhagens macroevolutivas, que vão de A a J maiúsculo. Vocês podem pensar nessas linhagens macroevolutivas como sendo categorias superespecíficas, famílias, classes ou o que seja, certo? E a ideia aqui é o seguinte: vocês são policy makers, vocês vão tomar uma decisão. E a decisão é a seguinte: eu tenho 3 áreas, A, B, C, em letras minúsculas, onde eu vou implementar algum impacto ambiental, em decorrência de alguma coisa que eu vou fazer, certo? E ao causar esse impacto, eu invariavelmente vou causar a extinção das espécies que residem nessa área. E a ideia é vocês avaliarem o que acontece se eu acabar com a área A, ou acabar com a área B, ou acabar com a área C, qual seria o impacto de cada uma dessas opções na diversidade desse grupo. E quando eu digo diversidade, eu quero que vocês levem em consideração duas coisas: número de espécies e linhagens macroevolutivas, certo? E vocês vão decidir, bom, diante do que eu observo aqui, eu optaria por causar a extinção das espécies da área A ou da área B ou da área C, certo? Não tem resposta certa, eu quero que vocês justifiquem qual foi a tomada de decisão que vocês tomaram com base na avaliação da filogenia e da diversidade. Tudo bem? Exercício número 2. Esse exercício número 2 está relacionado em entender diversidade como número de espécies, levando em consideração a estrutura filogenética do grupo, certo? Então eu tenho aqui 5 gêneros, que é o meu grupo interno, que eu estou tentando entender a diversidade, sendo que um deles, o gênero estúpidos, possui 70 espécies. Isso me chama a atenção porque eu quero saber se existe alguma coisa em particular em estúpidos, se de fato a diversidade dele é relevante. E a primeira pergunta que eu faço era, simplesmente ignorando o aspecto filogenético, o que você acha disso? De fato, estúpidos é um grupo diverso? E depois eu quero que vocês coloquem isso dentro do contexto, levando em consideração duas coisas. A primeira, o relacionamento filogenético desse grupo e o fato de que grupos irmãos, por definição, possuem a mesma idade. Com essa informação, eu quero saber se vocês têm uma outra abordagem, uma outra resposta para essa pergunta. Tudo bem? Exercício número 3. Esse exercício número 3 ele é baseado numa, numa coisa real, né? Na crença de que, isso é uma crença antiga, mas ela existiu na história da carcinologia, ou seja, nos especialistas em crustáceo que estudam a diversidade de crustáceos, na ideia de que oligomerização, que significa redução estrutural, ela é o evento mais predominante ou predominante na evolução de crustáceo. Isso significa, então, que se esse evento é predominante, eu estudando a evolução de caracteres, eu detectaria isso.
certo? Então, notem que oligomerização significa que eu tenho uma estrutura ancestral que é mais segmentada ou com maior complexidade estrutural, que deriva para uma estrutura menos segmentada ou com mais simplificada estruturalmente. E aqui você tem 6 grupos, né, de crustáceos, são caranguejos da família Magidae, e eu tenho 5 caracteres que estão relacionados com essa estruturação morfológica. E eu quero que vocês abordem esse tema levando isso em consideração, ou seja, transformação de estados de caráter e relacionamento filogenético. O próximo exercício é baseado numa história real que aconteceu na década de 80, 1980, onde o paciente A acusa o dentista de ser o responsável pela transmissão do vírus HIV, certo? E foi a primeira vez que estudos filogenéticos fizeram parte de um processo judicial nos Estados Unidos. Isso aconteceu na Califórnia, tá? Então eu tenho aqui um conjunto de dados, né, que envolvem um membro do grupo do controle externo, 4 cepas virais obtidas localmente, 3 cepas virais de pacientes do dentista, incluindo o paciente A que acusa o dentista e, obviamente, do dentista. Eu quero que vocês pensem no desenho experimental. Por que eu incluí um controle externo, ou seja, um membro que está totalmente fora da comunidade? Por que eu incluí membros da comunidade que não fazem parte do consultório, membros do consultório e, obviamente, o dentista, certo? Com base nesses dados, eu peço que vocês façam a reconstrução filogenética dessas cepas virais e concluam se a hipótese filogenética que vocês geraram corrobora ou não a acusação do paciente. Na parte B do exercício, eu peço que vocês criem um cenário evolutivo, que é a figura chique de você desenhar uma hipótese filogenética qualquer que tenha um resultado oposto do que você obteve inicialmente. Tudo bem? Então, vocês têm todas as condições de responder essas perguntas. O último exercício, o exercício 5, é um exercício relacionado com a avaliação de hipóteses adaptativas. Então, um pesquisador está interessado em saber se existe uma correlação entre frugivoria e aumento de diversidade em um grupo de morcegos, certo? Cenários adaptativos requerem 2 coisas. Requer coocorrência, né, de atributos, ou seja, eu tenho que demonstrar que à medida que uma coisa acontece, a outra também acontece, e requer que isso se repita evolutivamente, ou seja, gere homoplasias. Por quê? Porque uma única ocorrência pode ter sido ao acaso, mas a partir do momento que eu vejo essa correlação filogenética acontecendo várias vezes na filogenia, aí eu tenho um suporte para o meu cenário adaptativo. Eu chamo a atenção de vocês da seguinte coisa: toda vez que vocês estão avaliando questões biológicas que requer otimização de caracteres, certifiquem-se de que não existe mais do que uma resposta, ou seja, de que não exista mais do que uma otimização igualmente parcimoniosa, porque se isso for o caso, vocês têm que avaliar todas essas otimizações para ver se vocês corroboram ou não determinada hipótese. Tudo bem? O último exercício é um exercício que não está relacionado com esse raciocínio de teste de hipótese, mas ele tem o objetivo de fundamentar alguns dos conceitos que são centrais para a cladística, né? Você basicamente deve desenhar um cladograma qualquer e depois, do ponto A a G, tentar definir, né, identificar e definir nesse cladograma todos os conceitos que eu listo aqui. Tudo bem? Isso fecha esses exercícios e fecha a parte teórica da cladística. Tudo bem? No próximo exercício, então, na próxima aula, a gente vai começar a usar todo esse ferramental que a gente aprendeu até agora para testar hipóteses filogenéticas relacionadas com perguntas de taxonomia e perguntas de biogeografia. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com os nossos instrutores e monitores. Até mais!